Fala pessoal, tudo bem? Vamos agora começar um módulo em que eu sempre considero um módulo que você precisa assistir após ter visto todo esse mundo de conteúdo para trás. William, como assim? Se você, por exemplo, parou para assistir somente esta aula de pontuação, eu quero que você pense no seguinte, ó. A pontuação, pessoal, ela só vai fazer sentido de verdade para a resolução de questões se você realmente já tiver estudado todos os conteúdos anteriores. Por quê? Eu costumo dizer que a minha aula de pontuação ela funciona muito mais como uma aula de revisão do que propriamente uma aula que seja só sobre aquele assunto. Por quê? Porque a gente precisa conhecer vários nomes que foram mencionados durante todo um curso de gramática. Tá bom? Então, por exemplo, você tem que saber o que é sujeito, tem que saber o que é predicado, tem que saber o que é verbo e seu complemento, um núcleo nominal e seus elementos que se relacionam com ele. Você tem que saber o que é período simples, o que é período composto. Então, pessoal, você vai concordar comigo que se você parar para assistir somente a aula de hoje, muita coisa não vai conseguir absorver. Por quê? Porque é necessário que você tenha o conhecimento do que são todos esses nomes que eu acabei de mencionar. Tudo isso tem a ver com a pontuação. Tudo isso, tá bom? Então, a minha aula de pontuação, repito, ela é muito mais uma aula de revisão do que propriamente uma aula com conteúdo novo, certo? E aqui eu quero apresentar a vocês o início do nosso assunto. Veja aí na tela, ó, pessoal. Aí eu vou dizer para vocês o seguinte, nós vamos falar sobre pontuação e olha o que é a pontuação. Ela indica na escrita as várias possibilidades de entonação da fala, além de ajudar na expressão de pensamentos, sentidos e emoções, tornando mais clara e precisa a compreensão do texto. É claro que isso é verdade, pessoal. Porque pensa, você, por exemplo, já passou muita raiva com algum amigo seu que quer que você responda alguma pergunta pelo WhatsApp, por exemplo, mas só que ele não coloca nenhum ponto de interrogação. Então, como é que você pode saber que aquilo é uma pergunta? Por quê? Durante a fala, você consegue criar situações que com a entonação você remete a uma pergunta ou a uma afirmação, por exemplo. Por exemplo, eu poderia dizer para você, você está feliz, e isso ser uma afirmação. Mas eu poderia dizer, você está feliz? E isso virar uma pergunta. Tá entendendo a brincadeira? Só que, para que eu represente isso de forma gráfica, preciso usar os sinais que marcam tais entonações. Tudo bem? Então, uma vírgula vai fazer toda a diferença de sentido, uma vírgula pode tornar o trecho todo errado, tá bom? Um travessão pode criar uma informação que não seja pertinente àquela situação, um ponto pode encerrar no momento em que não deveria ter sido encerrado. Então, pessoal, os sinais de pontuação são importantes, todos. E aqui eu apresentei o nome deles, caso você não conheça, mas você conhece todos, não é verdade? Você sabe o que é uma interrogação, uma exclamação, reticências. Você sabe que eu posso ter ponto, que pode encerrar um parágrafo, pode encerrar simplesmente uma frase, um período. Tenho dois pontos que também tem a sua função, ponto e vírgula. Parênteses, nós temos aqui o travessão, a vírgula. Beleza? Então são os sinais de pontuação que a gente precisa para utilizar no nosso dia a dia, durante a nossa prova, enfim. Beleza? Então, o que vai acontecer? Nós vamos trabalhar todos esses itens, só que, é claro, existe um deles que é muito mais importante, porque ele cai muito mais em prova e ele é um tormento na vida das pessoas. De quem eu estou falando? Estou falando da vírgula. Então, vamos lá? Vamos trabalhar, então, acerca de algumas ideias sobre o uso ou não uso da vírgula. Vem comigo. Olha lá, pessoal. Principais regras para a utilização da vírgula. Opa, volta. Principais regras para a utilização da vírgula. Muito bem. Pessoal, olha o que eu tenho aqui, ó. O emprego da vírgula no período simples. Então, preste atenção como que eu começo a minha aula. Se você não sabe o que é um período simples, eu peço mais uma vez, para agora o vídeo, volta para o nosso curso lá de período simples, lá para análise sintática do período simples, vai ajudar todas aquelas funções sintáticas, para que você chegue aqui e você não passe vergonha, tá bom? Willy, bota aí, eu já estudei, eu estou pronto para aprender esse assunto, então vamos que vamos. Período simples, o que você sabe sobre um período simples, pessoal? Período simples é aquele que apresenta somente uma oração. Beleza, então preste atenção, ser uma oração quer dizer que eu só tenho a presença de um verbo. Então, na frase, sua observação foi inconveniente, agressiva, irônica, antipática. Pois bem, pessoal, eis a minha primeira regra. A regra diz, usa-se vírgula
para separar numa enumeração os termos com a mesma função sintática. Então você tem que ter muito cuidado nisso aqui, pessoal. Porque assim, ó, se eu não sei quais são as funções sintáticas, eu vou me enrolar. E observa, quando eu trato os termos que representam a mesma função sintática em sequência, numa enumeração, eu estou garantindo a vocês que entre eles haverá uma coordenação, certo? Então, William, fala para mim de novo sobre isso. Ó. Sua observação foi inconveniente, agressiva, irônica, antipática. Os termos aqui, pessoal, todos eles, vamos dar nome para os caras aqui, ó. Sua observação, nome disso, sujeito, sujeito. Foi, verbo de ligação. Inconveniente, predicativo do sujeito. Agressiva, predicativo do sujeito. Irônica, predicativo do sujeito. Antipática, predicativo do sujeito. Em todos os casos, pessoal, nós estamos diante de funções sintáticas que já foram estudadas, repito, e que representam a mesma situação. Predicativo do sujeito em todos os casos. Predicativo do sujeito, a mesma coisa acontecendo. A diferença aqui, por exemplo, pessoal, é que para este caso eu trago o conectivo E que adiciona e nesse caso ele pode trazer o último item de uma série. Então, vê, galera, que você vai aprender que toda vez que você tiver algo que represente uma enumeração, que marque elementos de mesma função sintática numa sequência, representando uma coordenação, porque isso daqui é genial. Presta atenção, ó. Inconveniente é subordinado à observação, agressiva é subordinado à observação, irônica é subordinado a esse daqui, antipática é subordinado ao meu sujeito também. Isso eu consigo dizer para vocês que aqui existe uma subordinação, mas olha o que eu vou falar agora aqui, ó. Vou marcar numa outra cor para vocês, ó. Só para a gente brincar de gramática agora, senhores, presta atenção, ó. Inconveniente, agressiva, irônica e antipática são coordenados entre si. O termo em verde marca coordenação. Eles são coordenados entre si. Tá? William, o que é ser coordenado? Entre eles não existe função sintática, porque eles representam a mesma, então não há função entre eles. Mas acontece que há uma subordinação acerca do termo principal, que no caso era o meu sujeito. Tá bom? Mas vejam, se eu coloco uma série, se eu coloco itens em sequência, eu estou diante de um recurso, um motivo suficiente para que eu utilize a vírgula. Tá bom? Então, primeira regra foi para conta quando eu consigo encontrar os termos que desempenham a mesma função sintática. Show de bola? Primeiro caso, ainda dentro de período simples, senhores, digo para vocês, olha o que eu tenho agora, ó. Fernanda Montenegro, atriz talentosa, recebeu homenagens da imprensa mundial. Beleza. Aí tá vendo que tem um termo em negrito já, né? Mas você já tá vendo que as vírgulas apareceram? Ó, volta aqui. Volta. Ó. Você tá vendo que as vírgulas apareceram? Aqui eu vou contar uma coisa para vocês. Tem muita gente, pessoal, que aprende português de uma forma muito torta, muito preguiçosa, pô. A galera acha que tudo que tá entre vírgulas é aposto. Tô falando para você, na moral, sem medo de errar. Vamos dizer aqui que praticamente todos os concurseiros, aqueles que não estudam português, é claro, que não se preocupam com isso, eles acham que as vírgulas que aparecem isolando qualquer coisa são aposto, tá? E não é assim que funciona, tá bom? Você vai ver, pessoal, que nesse caso eu vou apresentar a vocês um aposto. A gente já trabalhou a função aposto, você sabe que o aposto é um termo que explica, que traz uma informação pertinente ao quê, pessoal? A um substantivo. Se vocês observarem comigo, atriz talentosa, a informação principal é dizer que a Fernanda Montenegro é uma atriz, tá bom? É um substantivo. Substantivo é o importante. Então eu estou falando para você que isso daqui realmente é um aposto. Aposto, tá? Chamado de aposto explicativo. Só que você sabe que nem todo aposto aparece isolado por vírgulas, não é, gente? Então, nesse caso aqui, ó, o aposto acontece. Por quê? Porque eu trago algo que amplifica o sentido de um outro substantivo. E isso é a marca de um aposto. E ele precisa estar isolado, tá bom? Então, olha a segunda regra que eu trago para vocês. Usa-se vírgula para separar o aposto. Tudo bem? Beleza. Agora, preste atenção no terceiro caso, gente. Olha a minha regra aqui, ó. Usa-se vírgula para separar o vocativo. E é bem legal apresentar esses dois itens a vocês no mesmo slide. Sabe por quê, gente? Porque aposto vocativo, na escola, a gente aprende no mesmo dia. A tia Doris Cleide dá aula de aposto, no mesmo dia dá aula do vocativo.
E isso cria uma confusão na sua cabeça. Por quê? Porque você vê que os dois são isolados pela vírgula. Aí você fala, meu Deus, e agora? E aí eu vou falar para você, ó. A diferença aqui, pessoal, olha aqui, ó. A diferença comigo aqui, ó, é que quando eu disse, bom dia, senhor Willer, quando eu falei, Maria, chame seu pai, pessoal, eu estou chamando alguém. Quando eu digo para você que eu preciso usar um vocativo, o vocativo corresponde... Vixe, deu ruim aqui. O vocativo corresponde a uma... Aqui, não está saindo, vai sair agora. Corresponde a uma chamada, corresponde a uma interlocução. Tá bom? Vocês sabem, por exemplo, que na redação oficial é muito importante que você saiba o que é um vocativo, o que seria tal invocação, chamar alguém para criar uma interlocução, conversar com alguém, beleza? Então, pessoal, nesse caso aqui, ó, dessa regra 3, pode ver que eu sempre chamo alguém. Vamos pensar aqui num caso, ó, imagina uma situação como essa. Olha isso daqui, ó. O que será que eu quis dizer nessa situação, gente? Ó, eu fiz uma pergunta, mas a pergunta foi qual? José é feio? Você está entendendo que nesse caso eu estou perguntando se o cara é feio? Agora, eu pergunto a vocês, que sentido que eu tenho agora? Eu quis dizer, José é feio? Eu não estou perguntando mais se o José é feio. Eu estou perguntando ao José se alguma coisa pode soar como uma coisa feita de forma errada. Olha lá, ó. José, é feio fazer isso? Foi exatamente isso que eu perguntei agora. Mas o que foi que eu fiz? Eu chamei o José. Eu coloco a vírgula para criar o tal do vocativo. Então vejam, pessoal. Bom dia, senhor Willer. Chamo o senhor Willer e por isso estamos diante de um vocativo. Maria, chamei a Maria. Chame seu pai. A vírgula aparecendo para marcar o meu vocativo. Tá bom? Agora outra coisa, ó. Eu não estou dizendo para vocês que só por causa desses meus dois exemplos o vocativo só vai aparecer no começo ou no final. Pode ser em qualquer lugar. Tá bom? Se eu tivesse colocado assim, ó. Eu queria, meus alunos, que vocês aprendessem logo. Queria, meus alunos, que vocês aprendessem. Queria, vírgula, meus alunos, vírgula, que vocês aprendessem. Esse termo que está isolado, pessoal, não é um aposto. Eu estou chamando meus alunos, falando meus alunos, queria que vocês aprendessem. Então, eu estou diante de um vocativo. Então, por favor, não esquece isso. A vírgula é utilizada para isolar um vocativo. Tá bom? Beleza. Vamos lá? Matamos duas regras. Aposto, vejam, aposto, um termo substantivo que atribui uma nova visão ou amplifica a visão de outro substantivo. Por isso a gente vai chamar de aposto. Beleza, já a gente vai ver que vai ter um caso que é parecido com isso. Vem pra cá. Olha o próximo. Durante o carnaval, na Bahia, não choveu. Muito bem, pessoal. Olha isso daqui, ó. Olha a parte de eu falar pra vocês que é como se fosse uma, vou dizer, uma revisão de verdade, ó. Durante o carnaval, na Bahia, não choveu. Pessoal, vamos marcar aqui os caras, ó. Durante o carnaval, na Bahia, são informações que a gente conhece por serem adjuntos adverbiais. Tá bom? Só que o que acontece, pessoal? Eles estão deslocados. E a gente falou sobre isso lá na aula de adjunto adverbial. Lá na aula de adjunto adverbial, eu falei para vocês que o adjunto adverbial, ele marca uma circunstância. Circunstância. Só que a circunstância, pessoal, é uma circunstância que pode marcar lugar, tempo, modo, várias coisas, tá? E aí você vai ver que essa circunstância, pessoal, de acordo com a ordem direta, vamos anotar bem aqui, ó. Com a ordem direta da língua portuguesa, você vai ver que ele vai dizer isso daqui, ó, que vai ter sujeito, verbo e os seus complementos. Essa é a ordem, pessoal. E todas as vezes que você quebrar essa ordem, você vai ver que não está representando a ordem direta e por isso você vai ter que colocar uma vírgula para marcar a quebra da ordem. Então, por exemplo, pessoal, um adjunto adverbial, que é um termo circunstancial, ele vai aparecer como um complemento, ele vai aparecer depois do meu verbo. Se por algum motivo ele aparecer antes do meu verbo, olha só, antes do meu verbo, quer dizer então que ele foi deslocado. Vamos colocar um exemplo que seja bom para vocês lembrarem? Vamos colocar o menino lavou o carro. O menino lavou o carro. O menino lavou o carro. Vejam, pessoal, sujeito, verbo e o complemento. Mas vamos colocar um adjunto adverbial? O menino lavou o carro ontem. Muito bem. Veja o meu adjunto adverbial acontecendo. Por quê? O adjunto adverbial a gente encontra com quais perguntinhas? Como, onde e quando. Então vejam que quando que o menino lavou o carro? Ontem. Neste exemplo aqui, pessoal, eu respeito a ordem direta.
Só que se eu pego o meu termo ontem e eu desloco para o começo, falando assim, ó, ontem o menino lavou o carro, coloco aqui no começo. Olha o que aconteceu, pessoal. Eu desloquei. E esse deslocamento faz com que uma vírgula apareça. Então foi exatamente o que aconteceu, ó. Não choveu. Quando? Durante o carnaval. Onde? Na Bahia. São duas informações adverbiais que, por estarem deslocadas, elas receberão as vírgulas, pessoal. Então vejam, ó, desloquei, desloquei. Como eu trago lá do final para antes da informação verbal, antes de todo mundo, eu preciso colocar essa vírgula de maneira obrigatória, tá bom? Só que tem um caso que é interessante, pessoal. A vírgula, ela vai aparecer de forma obrigatória para quando você tem um adjunto adverbial que seja de longa duração. E o que é isso, William? O adjunto adverbial de longa duração é aquele que tenha mais de duas palavras, de 3 para frente. Até 2 palavras, o isolamento por vírgula é facultativo. Por exemplo, eu acabei de falar para vocês que eu tirei o termo ontem do final e eu coloquei no começo. Esse é um adjunto adverbial, isso daqui que eu estou falando. Ele está deslocado? Está. Só que ele só tem uma palavra. E por apresentar somente uma palavra, nós estamos diante de um adjunto adverbial deslocado de curta duração. Logo, a vírgula é facultativa. Certo? Para os outros casos em que a gente percebe que eu tenha mais de 2 palavras, pessoal, a vírgula será uma obrigação. Por exemplo, ó, se eu digo assim, ó, no final de semana passado, 5 palavras. No final de semana passado, eu viajei. Pessoal, no final de semana passado, vírgula, eu viajei. Beleza? Olha o que está acontecendo, ó, pessoal. A gente vai perceber que o adjunto adverbial, ele vai acontecer de forma deslocada, mas ele é extenso. E por causa disso, a vírgula é obrigatória, tá bom? Então anota isso aí em algum lugar, porque isso é uma informação importante, certo? Vou colocar bem aqui, ó. Se o adjunto adverbial for longo, e você sabe que ser longo é ter 3 ou mais palavras, aí a vírgula vai ser obrigatória no deslocamento. Agora, se for um adjunto adverbial curto, ou seja, até 2 palavras, a vírgula será facultativa. Beleza? Muito bem. Agora presta atenção no que aconteceu, gente. Eu tenho assim, ó, Mariana sorria satisfeita. E aí, mais uma vez, eu trago o item do predicativo, pessoal. Olha só. Os predicativos do sujeito deslocado, já que a gente está falando de deslocamento, também são separados por vírgula. Professor, como assim deslocado? Presta atenção. Satisfeita aqui, ó, é um predicativo do sujeito. Isso é um predicativo. Professor, como é que o senhor sabe? Porque eu estou dizendo que isso é um adjetivo da Mariana. Mariana é o sujeito, sorria é o verbo e satisfeita, aqui, ó, satisfeita, pessoal, é um predicativo do sujeito. William, mais uma vez, eu te pergunto, como é que tu conseguiu identificar que isso é um predicativo do sujeito? Porque isso aqui é um adjetivo, tá bom? E vejam que o verbo aqui, pessoal, ele nem é um verbo de ligação, ele é um verbo intransitivo. Mas a informação chega até Mariana. Isso é um predicativo do sujeito. Agora, todas as vezes que você desloca o predicativo do sujeito, a vírgula vem com ele. Então, por exemplo, ó, satisfeita, vírgula, isolei o predicativo do sujeito. Mariana sorria. Olha o outro caso. Mariana satisfeita sorria. Professor, por que eu não posso dizer então que num caso como esse, ou num caso como esse, já que os termos estão isolados, por que eu não posso dizer que isso é um aposto? Porque eu estou entendendo que ele está falando alguma coisa sobre a Mariana. Sim, verdade. Só que qual é a diferença, pessoal? Aqui em satisfeita você está diante de um adjetivo. E o adjetivo, ele é uma função que pode sim desempenhar, ou melhor, é uma classe que pode desempenhar uma função de predicativo. Já no nosso outro caso, em que eu mostrei para vocês aqui, ó, de o termo deslocado ser atriz talentosa, pode ver que a informação importante aqui, ó, é atriz, que é um substantivo. Então, o que está isolado é um aposto. O que está isolado aqui não é um aposto, é um predicativo do sujeito, tá bom? Então, muito cuidado e a tua dúvida será sanada no momento em que você conseguir identificar. Ah, isso é um adjetivo, beleza. Então, ó, predicativo do sujeito e predicativo do sujeito, tá bom? Então, aí a gente viu a nossa quarta regra de pontuação, né? Envolvendo aí elementos deslocados dentro de um período simples. Muito bem. Olha o que eu tenho mais para vocês, ó. O diretor titubeou, isto é, não concordou de pronto com a decisão. Bem, pessoal, ó, há pouco tempo, por exemplo, eu pude ver uma questão como essa num concurso público, né? Que foi até o concurso da Assembleia Legislativa lá de Roraima.
Ele colocou uma questão em que tinha um ou seja, não era um isto é, mas era um ou seja, e ele perguntava por que que esse ou seja estava isolado por vírgulas. Aí você tem que dizer, porque você está diante de uma expressão explicativa. Pessoal, nada tem a ver com aposto, tá? É uma expressão explicativa, ou seja, isto é, tá bom? Então, esses casos aqui trazem uma informação que explica. E se eu trago uma informação que explica, esse cara vai estar sempre ou melhor, sempre entre vírgulas. Olha lá, o diretor titubeou, isto é, vou explicar o que é titubear. Não concordou de pronto com a decisão, tá bom? Então, cuidado, porque a gente vai ter que usar vírgula para isolar esses termos que trazem uma explicação. Beleza. Agora, olha o próximo, gente. Nós preferimos café e eles chá. Olha o que eu fiz aqui, gente. Nós preferimos café e eles chá. Acontece que a vírgula que eu te dizer aqui, pessoal, ela marca a omissão de um termo da oração, chamada de elipse, chamada de zeugma. Professor, qual que é a diferença? A elipse, pessoal, é uma omissão. Omissão. Isso é uma elipse. Uma zeugma, pessoal, é uma omissão, mas é uma omissão de algo que já foi mencionado. É uma omissão, olha isso, ó, de algo já mencionado. Beleza? É isso. Então, olha, pessoal, usa-se vírgula quando se omite um termo da oração. Então, preste atenção que nesse caso aqui, ó, nós preferimos café e eles chá. Tem uma palavra que está subentendida aí, não tem? A palavra preferimos, o verbo preferir. Nós preferimos café e eles preferem chá. O verbo preferir, ele foi omitido, por quê? Porque eu quis colocar a vírgula no lugar. E essa vírgula pode marcar essa omissão sem problema, tá bom? Eu queria que vocês analisassem uma outra coisa, pessoal. Aqui nessa frase tem um caso interessante. Ele adiciona uma vírgula antes da conjunção e. E antes da conjunção e, você não vai conseguir colocar vírgula, salvo se você tiver sujeitos diferentes. Então pode ver, ó, o sujeito é nós e o sujeito é eles. Beleza? Então, ó, pessoal, eu tô falando para você que num caso como esse, o meu sujeito é diferente e por isso a vírgula pode aparecer antes da conjunção e. Mas a gente vai já falar mais sobre isso dentro das regras de pontuação, né, de uso de vírgula com período composto. Bora. Que aqui começa, ó. O emprego da vírgula no período composto. Olha o que aconteceu, ó. No período composto, pessoal, você vai ver o seguinte, que eu preciso conhecer o que é o período composto, saber o que é subordinação, saber o que é coordenação, para que tudo faça sentido. Então a gente começa dizendo o seguinte, ó, usa-se a vírgula para separar orações coordenadas assindéticas e sindéticas. Então assim, Willy, peraí, então quer dizer que quando eu tiver uma oração coordenada, ela vai sempre ser separada por vírgula? Não é isso, mas é exatamente isso. Entendeu? Só que você vai ter uma pequena ressalva, ó, com exceção das aditivas, que só poderão ser intercaladas por vírgula quando tiverem sujeitos diferentes, que foi o que a gente acabou de fazer. Então, ó, viajou no final de semana, foi visitar os pais. Vamos marcar isso, ó. Viajou no final de semana, foi visitar os pais. Para este caso, pessoal, vamos dar nome para essas orações, ó. A vírgula aparece separando. A primeira é uma oração coordenada assindética. A segunda é outra oração coordenada assindética. Como que eu sei? Porque não tem conjunção. Lembra? A outra, olha só, era um homem valente, mas tinha horror a baratas. Olha a vírgula aparecendo, pessoal. A vírgula apareceu com qual objetivo? Separar orações coordenadas. Só que observa que aqui eu tenho uma oração coordenada assindética. Vamos dar nome para a bicha? Ó. Oração coordenada assindética. Essa, oração coordenada sindética adversativa. E vejam só, uma coisa que é muito importante, pessoal, você precisa saber que a vírgula não foi feita para respirar. Então, em outros casos que a gente já fez aqui durante a nossa aula, eu falei para vocês que não tinha como eu utilizar a vírgula senão como um recurso gramatical. Então, observa aqui, pessoal, que muita gente coloca a vírgula depois da palavra mais, e não é assim que faz. A vírgula tendo que aparecer antes da palavra mais, tá entendendo? Então, era um homem valente, mas tinha horror a baratas. Então, a vírgula antes, porque eu preciso separar as orações coordenadas. Agora, olha o que eu falei, pessoal, olha isso daqui, ó. Eu digo assim, ó, desfiz as malas e saímos juntos. Se você lembrar do nome das orações, a gente vai colocar assim, ó.
Aqui eu estou diante disso, ó. Oração coordenada assindética. E eu tenho oração coordenada sindética do tipo aditiva. E uma oração aditiva, pessoal, vejam, pela lógica, ela deve ser sempre separada por vírgula. Mas observa, pessoal, não vai dar certo quando for uma oração aditiva, salvo se ela tiver sujeitos diferentes. Então pode ver, pessoal, que a vírgula aparece antes da conjunção e. Mas olha por que dá certo, pessoal, porque aqui é eu desfiz e aqui é nós saímos. Entendeu a brincadeira? Então eu mudo o sujeito. Se eu mudo o sujeito, a vírgula pode ser colocada. Olha o que eu estou falando, pode. Não é uma obrigação colocar, eu coloquei porque eu quis. Pode ver que no meu exemplo que eu havia colocado anteriormente, ó, nós... Cadê? Nós é o meu sujeito e eles é o outro sujeito. A vírgula que aparece antes da conjunção e, ela apareceu porque eu tenho um sujeito diferente, mas eu repito, porque eu quis colocar, não é obrigatório. Tá bom? Então tá aí. Começamos então a entender sobre as regras do período composto, falando para vocês sobre o tal do período composto por coordenação. Próximo caso, gente. Esse daqui é um dos casos mais legais de se ver. Por quê? Porque ele é o mais recorrente em provas de concurso público. O que é, Willy? É assim, gente, olha só. Quando eu falo para você que suas opiniões, que eram brilhantes, interessavam a todos. Eu estou falando para você o seguinte, ó, que no termo suas opiniões, que eram brilhantes, eu estou dizendo para você que a palavra que é um pronome relativo, coisa que a gente já trabalhou a exaustão aqui, é um pronome relativo. Agora eu te pergunto, qual é o nome do tipo da oração que é iniciada por um pronome relativo? Vamos dar nome então. Isso daqui corresponde a uma oração principal e aqui no meio nós estamos diante de uma oração subordinada do tipo adjetiva. E ela só será isolada por vírgulas, pessoal, quando ela for do tipo o quê? Explicativa. Professor, isso cai em prova? É doido, cai demais em prova. Mas como é que isso cai na prova? Você vai ter que lembrar disso, ó. A vírgula aqui, pessoal, as duas, aparecem porque a gente está querendo criar uma informação óbvia que atenda a todo mundo. Nesse caso aqui dessa frase, pessoal, eu estou dizendo que suas opiniões, que eram brilhantes, interessavam a todos. Eu estou dizendo que todas as opiniões desse cara aqui eram brilhantes, tá bom? Então assim, William, como é que a questão vem disso? A questão vem perguntando se você pode tirar as vírgulas. Eu vou falar para você, pode tirar a vírgula sim, sem problema algum. Agora, vai mudar o sentido. Porque quando eu digo suas opiniões que eram brilhantes, interessavam a todos, eu estou garantindo a você agora que sem vírgula, eu estou dizendo que só algumas opiniões eram brilhantes, tá bom? Então assim, muda o sentido. Para isso, para tentar ficar mais claro, vamos colocar aquele exemplo clássico nosso, que diz assim, ó pessoal, vamos lá. Beijei as meninas que eram feias. Olha um caso como esse, gente. Você já está vendo que a palavra que faz referência às meninas. Logo, estamos diante de uma oração subordinada adjetiva porque tem pronome relativo. Neste caso, como não tem a vírgula, ela será chamada de restritiva. Tá bom? Agora, William, o que eu quis dizer? Eu quis dizer que eu beijei só as meninas feias. Então quer dizer que tinha menina bonita? Tinha, mas não foram beijadas. Agora, se eu adiciono a vírgula, pessoal, agora eu mudo a classificação. Ela deixa de ser restritiva e passa a ser uma explicativa. Por tabela, o que eu mudo, pessoal? Eu mudo o sentido. Beijei as meninas, que eram feias. Agora eu estou dizendo que eu beijei todas e que todas são feias. Tá bom? Então vejam que eu mudo consideravelmente o sentido da minha oração quando eu coloco a vírgula para isolar esse tipo de oração. Oração adjetiva, que é explicativa, retirando oração adjetiva restritiva. Tudo bem? Beleza. Caso recorrente, questão muito certa na prova de concurso, tá, pessoal? Próximo caso, olha isso. Se quer ser aprovado, estude. Muito bem. Olha só o que eu vou mostrar para vocês, ó. Se quer ser aprovado, estude. Aqui a gente pode dizer o seguinte, que aqui nesse estude eu estou diante de uma oração principal, tá bom? Agora, no outro caso, vamos mudar aqui, ó. Isso é uma oração subordinada do tipo adverbial. Agora, professor, o que está acontecendo? Usa-se vírgula para separar orações subordinadas adverbiais. Está aqui. Sobretudo quando antepostas à oração principal. Ou seja, pessoal, a gente pode separar as orações adverbiais por vírgula. Só que você vai colocar a vírgula de forma obrigatória quando
essa oração subordinada estiver anteposta à sua oração principal. Por quê, Willer? Porque no período composto por subordinação, você vai ver, por exemplo, pessoal, que a oração principal, ela deve aparecer antes da oração subordinada. Isso é como se fosse a ordem direta. E toda vez que você quebra a ordem direta, a vírgula se faz necessária para marcar que está tudo fora de ordem. Então, isso é a oração principal e essa é a oração subordinada. Como eu quebro a relação da ordem direta, a vírgula passa a ser uma obrigação. Senhores, eles encaram a oração subordinada adverbial deslocada aqui, pessoal, como se fosse uma adjunta adverbial de longa duração deslocado. E a vírgula, realmente, ela tem que acontecer, tá bom? Então, ó, usa-se vírgula para separar orações subordinadas adverbiais, sobretudo quando antepostas à oração principal. Beleza? Show de bola. Então, item 9 foi para conta. Olha o próximo caso. As ofensas, disse ela, eram graves. Nesse caso, senhores, olha só o que eu estou te falando, ó. Quando eu digo as ofensas, disse ela, foram graves, eu estou dizendo, usa-se vírgula para separar orações intercaladas. Eu estou intercalando uma oração. Professor, como assim intercalar a oração? Então, pessoal, essa ideia de intercalar quer dizer que você tem uma oração que funciona como se fosse um comentário alheio. Ó, as ofensas foram graves, disse ela. Tá vendo? Como se fosse uma terceira pessoa contando. Isso é intercalar. Mas tem um verbo aqui, então realmente tem uma oração intercalada. E essas orações que são intercaladas, elas precisam ser com vírgula no seu isolamento. Tá bom? Então as ofensas foram graves, disse ela. Isso é uma oração intercalada e as orações que são intercaladas precisam ser separadas por vírgula. Tá bom? São 10. Vamos lá para mais. Agora, olha só, gente, eu mostrei para vocês os casos em que você vai usar a vírgula, seja no período simples, seja no período composto. O que a gente vai ver agora é em que situação que você não pode empregar a vírgula. Não tem cabimento de você colocar a vírgula. E aqui, pessoal, para facilitar a minha vida, eu vou escrever uma frase mágica. Vou colocar isso daqui, ó. O menino lavou o carro. Muito bem. Nesta frase mágica, eu tenho uma representação de sujeito, verbo e complemento. E aí você vai aprender assim comigo, pessoal. Nunca se emprega a vírgula, vamos colocar aqui numa outra cor. Nunca se emprega a vírgula entre os termos essenciais da oração, ou seja, entre o sujeito e o predicado. Não pode colocar a vírgula. Vejam que no meu exemplo, pessoal, os termos essenciais da oração foram apresentados. Vejam só que eu tenho o seguinte, ó. A subida até o mirante, o sujeito deixou a criançada cansada. Mas assim, tu vai falar, pô, professor, mas como é que o cara erra um negócio desse? Então, acontece que o sujeito, em diversas questões, ele acaba se tornando um elemento muito extenso. Então, quando eu falo assim, ó, a subida até o mirante, você tende a fazer uma respiração bem aqui. Porque você falou algumas palavras que fez com que, né, o pulmão esvaziasse, por exemplo. Então, eu vou garantir para vocês que a vírgula não vai aparecer por causa da respiração. E não tem condições porque você estaria separando o sujeito do predicado. Isso é um erro gravíssimo. Então, eu estou falando que essa vírgula aqui, pessoal, é uma vírgula errada. Tá bom? Assim como, se eu estou dizendo que eu não posso separar entre os termos da oração, você vai ver, por exemplo, comigo, ó, que dentre os termos da oração eu tenho o sujeito predicado e eu tenho o verbo complemento e, claro, as relações nominais. E não tem como você colocar a vírgula nessa situação. Então, vamos pensar aqui, ó. Os cientistas preocupam-se com o efeito estufa. Pessoal, eu vou dizer para você então que eu não posso colocar a vírgula aqui, ó. Por quê? Porque aqui é o verbo e aqui é o complemento. Se esse é o verbo, isso daqui é o meu complemento. Então a vírgula não cabe também. Então, quando ele fez isso daqui, pessoal, ó, os cientistas é o meu sujeito. Cabe uma vírgula aqui? Não cabe. Os cientistas preocupam-se. Agora presta atenção no que ele fez. Ele pegou o verbo preocupar-se, colocou lá o verbão bonitão, só que ele trouxe um complemento e ele queria colocar vírgula. Isso não pode, porque você não pode quebrar a relação de ordem direta por vírgula por nada. Então, senhores, se as vírgulas ficam erradas aqui, isso aqui também representa um erro. Agora, olha o final, ó. O núcleo nominal de qualquer adjunto ou complemento nominal. Então, vamos pensar junto aqui? Se eu digo assim, senhores, ó, olha lá, ó. A casa de madeira caiu. Pode ver, pessoal, que o termo de madeira é só um adjunto de nominal de casa. E não dá para colocar vírgula para separar.
Assim como também não dá para colocar uma vírgula para separar o O de menino e não dá para colocar uma vírgula para separar o O de carro, que são adjuntos adnominais também. Então assim, ó o que eu vou fazer. Essa vírgula proibida e essa vírgula proibida. O termo é tudo isso, ó pessoal, tudo isso aqui, ó, a casa de madeira. Então não tem como colocar uma vírgula para separar isso daí, para deixar o adjunto adnominal longe do seu nome, tá bom? Então não pode. E assim como no último, pessoal, ó, o fiscal foi gentil com o turista. Pessoal, nessa situação, olha o que aconteceu. O fiscal foi gentil com o turista. O termo com o turista é um complemento nominal. E o complemento nominal não pode ser separado por vírgula do seu núcleo nominal, tá bom? Então, deu ruim aqui nessa situação. Não tem como colocar crase em nenhum desses casos. Presta atenção. A gente está falando aqui de exemplos de período simples, certo? Beleza. Vamos dar um avanço aqui, ó. Olha agora esse outro caso em que você não consegue colocar a vírgula, pessoal. Você não consegue colocar a vírgula de que maneira? Quando você está diante da oração principal e da sua subordinada. Vejam que uma coisa que a gente sabe fazer, ó. Esse trecho aqui, pessoal, corresponde a uma oração o quê? Subordinada. Professor, como é que o senhor sabe? Olha aqui, ó. Eu cheguei bem aqui e vi assim, ó. A família decidiu isso. Então deu para trocar pela palavra isso, eu sei então que ela é uma oração subordinada substantiva. Mas olha só, se isso aqui é um VTD, como é o nome da oração? Objetiva direta. Então, pessoal, por que eu colocaria uma vírgula aqui para quebrar a relação verbo e complemento? Não pode. Então, por nada, essa vírgula vai aparecer aqui. Sempre a gente vai deixar o ambiente limpo para que a conjunção integrante possa trabalhar. Tá bom? Então, pessoal, olha o que a gente trabalhou. Nós trabalhamos os itens em que fazem com que a vírgula seja obrigatória. Eu mostrei alguns casos em que eu posso até retirar a vírgula, que não muda nada. Mostrei casos em que eu posso retirar a vírgula e você vai ter uma mudança de sentido, tá entendendo? E eu mostrei casos em que a vírgula não se aplica por nada. Se você seguir esses passos aqui, pessoal, você vai começar a escrever melhor, você vai começar a entender melhor a situação, tá bom? Então, assunto importante. Agora, presta atenção nisso aqui, ó. Tudo que eu falei, pessoal, foi acerca da vírgula. Só que existem ainda outros sinais de pontuação, que a gente vai falar agora. Presta atenção. Olha esse outro cara aí, pessoal. O ponto e vírgula. O ponto e vírgula corresponde a um sinal de pontuação que equivale a uma pausa um pouco maior, um pouco mais longa. Indica uma pausa mais longa que a vírgula. Legal. Beleza? E um pouco mais fraca, mais curta, né, que um ponto. Então ele é o meio termo, pessoal. Só que preste atenção no modo como eu quero que vocês utilizem o raciocínio para acertar as questões. A primeira forma que eu apresento o uso do ponto e vírgula, pessoal, vai ser assim, ó. Separa as partes que tenham orações já separadas por vírgula. Ou seja, se já tem vírgula e você ainda quer colocar mais uma pausa, você vai colocar o ponto e vírgula. Vamos pensar junto então, ó. Já tive muitas capas e infinitos guarda-chuvas, vírgula. Por que essa vírgula apareceu? Porque ele está coordenando, ó. Mas acabei cansando-me de tê-los e perdê-los. Há anos vivo sem nenhum desses abrigos e também, como toda a gente, sem papel. Ou sem chapéu. Presta atenção, pessoal, que se você parar para analisar onde está... Aqui, ó. Vou botar no azul. Se você parar para perceber que aqui está o meu ponto e vírgula, agora olha para trás, tá o ponto e vírgula, agora olha para o início, ó. Daqui para trás, pessoal, você vai ver que já existe uma vírgula. Agora olha para frente, você vai olhar que já existem vírgulas também. Então, pessoal, foi isso que eu falei, ó. Se ele está ali no meio, mas já existem termos que são separados por vírgula, para não dar uma confusão de vírgulas, pessoal, a gente usa o ponto e vírgula para dizer, uma breve pausa. Eu estou aqui separando orações, tá bom? E aí vai dar certo. Então, eu repito, ó, diversas questões, até mesmo questões CESP, eles perguntam sobre o uso correto de um ponto e vírgula. Se eu vou falar aqui, ó, você chegou lá no período, você olhou para trás, você já viu que já tinha que já tinha vírgula. Você olhou para o lado, você já viu que já tinha vírgula, então você pode colocar o ponto e vírgula sem problema, tá bom? Lembrando que onde cabe um ponto e vírgula, cabe um ponto, tá, pessoal? Então, poderia sim ter colocado um ponto aqui, mas ponto e vírgula, uma pausa um pouco menor. Legal. Continuando. Ainda sobre o ponto e vírgula, você deve lembrar que... Você deve lembrar que o ponto e vírgula, pessoal, ele pode marcar uma enumeração. Olha aqui, ó. Os itens de uma enumeração. Olha o que eu fiz, ó. A prova constará de um estudo do texto, 5 questões gramaticais contextualizadas, uma redação sobre o tema abordado no texto. Isso daqui, pessoal, é uma listagem.
E sim, eu posso colocar uma vírgula para representar tal listagem aqui, sem problema algum, tá bom? Beleza. Vamos continuar? Bora. Os 2 pontos, pessoal. Vejam, diversas questões de prova de concurso utilizam dos 2 pontos, por exemplo, para fazer algum caso. E a gente vai ver que existem algumas regrinhas para o uso dos 2 pontos. Mas, o que talvez você não tenha percebido é que, durante as questões, ou ele vai perguntar para você se os 2 pontos foram usados de forma correta, ou ele vai perguntar o motivo dos 2 pontos estar lá. E na maioria das vezes ele vai colocar tudo que é explicação sobre 2 pontos. Então vamos falar sobre todas elas. Caramba. Aqui, ó. Vou falar para você que os 2 pontos podem introduzir uma fala ou um discurso direto. Professor, o que é isso? Ó, pessoal, introduzir uma fala quer dizer que alguém vai falar, beleza? Eu coloco 2 pontos, vejam, o travessão aparece para representar a fala de alguém. Então, 2 pontos sendo utilizados de forma correta. Professor, o que seria o discurso direto? É exatamente isso, representar que alguém fala. Assim como, pessoal, a gente vai ver que eles podem fazer a introdução de uma citação. Observa, diz Mônica em Manual de Semântica, 2 pontos. Aí eu tenho a citação dela, tá bom? Então vejam que esta citação aqui poderia também estar entre aspas para representar que é a fala da pessoa, tá bom? Então inicia uma citação. Olha o próximo caso, gente. Introduzem uma explicação, resumo ou consequência do que se disse antes. Olha esse caso, gente. Estou dizendo para você Gol. Aí ele colocou 2 pontos. Aí ele vai explicar de que Gol ele está falando. Ó, o carro que menos desvaloriza no Brasil. Isso é explicar. Então estou dizendo a vocês que este termo traz uma explicação acerca do termo anterior. Mas olha o que foi que deu início. Os 2 pontos. Tá bom? Então 2 pontos tem essas funções aí. Reticências. Reticências, pessoal, aqueles 3 pontinhos, né? Então você não vai, pelo amor de Deus, não vai me errar o que é uma reticência. 3 pontinhos aqui. Então vejam que a reticência aparece aqui e aqui. Vamos entender então, ó. Empregam-se as reticências, primeiro caso, para indicar que a frase vai além do que é dito. Olha isso, gente. Roberta imaginou-se com Paulo. 2 pontos vai explicar. Os dois em uma ilha, comendo uvas, dando risadas, neném. Então tá vendo? Que ele colocou os 3 pontos para quê? Para dizer que, né? Você entendeu, para deixar a ideia no ar. Então os 3 pontinhos apareceram para isso, tá? Reticências. Lembrando aqui, pessoal, só para provar, as vírgulas que aparecem aqui, elas representam uma coordenação, tá bom? Beleza. E o outro caso, pessoal, é para indicar uma hesitação, uma dúvida. Então, olha só. E a prova, filho? Olha só, chamou o filho, vocativo. Ó. Fez uma pergunta. Ó. Aí o menino responde, bem, a prova não foi muito bem. Então, tá vendo que ele usa as reticências para meio que colocar dar uma hesitada no que ele vai falar. E assim vai, tá bom? Pronto. Reticências. Parênteses. Olha lá. Parênteses, pessoal, você também sabe o que é parênteses, pelo amor de Deus, parênteses, então parênteses, parênteses, fecha parênteses. Então vejam só, fazer comentários ou intercalações acessórias. Então olha só esta frase aqui, preste atenção no comentário acessório aqui, ó. Todas as pessoas inteligentes são cheias de dúvida, eu acho. Tá vendo? Então ele está dizendo que, essa frase é bem bacana, eu gosto muito dela. Porque todas as pessoas inteligentes são cheias de dúvida. Ele faz uma afirmação. Aí ele pega e meio que mete um comentário, fala assim, eu acho, meio que para dizer que ele tem dúvida e para se titular inteligente. Então, bem interessante. E isso daqui marca, sim, um comentário. Tá bom? Beleza, gente. Vamos continuar? Travessão. Vejam só. Os travessões, eles também têm sua função. Vamos entender. O travessão, pessoal, ele pode aparecer para indicar a fala, seu começo ou fim, ou a mudança de um interlocutor. Preste atenção. Se eu digo para você assim, ó, você precisa de pílulas? Perguntei. Aí o outro responde, que pílulas? Olha só, iniciando o discurso, tá? A fala. Aí ele fala, essas para acalmar. Aí ele fala, eu sou calma. Aí outro travessão para mudar o interlocutor. Disse Luciana com meio sorriso. Então, tá vendo, pessoal? Eu marco o início de uma fala, eu marco a troca de um interlocutor, tá bom? Marca o fim e tal, e estou trocando de interlocutor. Aqui alguém falou, eu sou calma, e aí o outro meio que um narrador diz, disse Luciano, tá bom? Então, travessão utilizado para isso. O travessão também é utilizado para dar ênfase, pessoal. Então, pensa, ó, foi poeta, sonhou
e amor na vida. Então, num caso como esse, gente, ele fez uma ênfase aqui, ó. Então, a gente precisa ver que os travessões aparecem para dar ênfase à informação. Olha o próximo, ó. Impossível escrever o poema uma linha que seja de verdadeira poesia. Então, vejam que a ênfase aparece porque eu consigo apresentar tal recurso através do meu travessão. Beleza? Muito bem. Deixa eu ver se ainda tem mais. Não. Ó, então aqui, pessoal, ó, vou contar para vocês. Eu fiz uma aula, eu dei uma esticada um pouco mais para que a gente pudesse abordar todos os sinais de pontuação, certo? Então, Miller, a pontuação, ela corresponde a um assunto importante? Sim. Você precisa fazer o seguinte, praticar, principalmente as regras do uso de vírgula, tá, pessoal? E quando você vê que a questão vai perguntar sobre pontuação, você já lembra de cara daquelas regrinhas que eu coloquei que tem tudo para dar muito certo. Agora, eu repito, se você chegou a essa aula aqui sem estudar todas as regras de sintaxe, você está perdido. Então eu peço, volta, vai lá, estuda mais uma vez, assista 10 vezes a aula de sintaxe, porque tudo vai fazer sentido após você conseguir fazer todo aquele conteúdo acontecer, tá bom? Então assim, aqui eu encerro, essa é uma aula que eu normalmente encerro o meu curso. Eu espero que você tenha aproveitado ao máximo o nosso curso de gramática. Eu espero que você também faça parte da nossa equipe do Sou Concurseiro e Vou Passar, que venha aprender português comigo, que venha utilizar daquilo que eu abordo, da minha metodologia de ensino, que é dizer que o português para concurso público ele tem que ser uma coisa objetiva, tá bom? Vocês vão ver que a gente ainda vai trabalhar sobre texto, interpretação e compreensão, e eu espero que vocês comprem a minha ideia, que a gente possa fazer curso de questão junto, tá bom? Porque só assim a gente vai evoluir, certo? Então assim, não esqueçam de praticar bastante, de ler mais, porque tudo isso vai fazer com que você evolua. De verdade, pessoal, muito obrigado pelo carinho que eu recebo diariamente de diversas pessoas que assistem já às nossas aulas. E fica aqui o meu agradecimento por eu já estar aqui gravando a minha segunda matriz, né? De verdade, eu sempre sonhei em poder fazer parte de um grande curso e eu sei que eu estou dentro de um grande curso e vocês podem perceber por conta da nossa plataforma maravilhosa, tá bom? Muito obrigado por vocês que estiveram até agora assistindo. Eu acredito muito no potencial de todos os meus alunos, tá? E assim, eu quero que você acredite muito em si também, porque o primeiro passo para a realização dos nossos sonhos, pessoal, ele é dado por nós mesmos. Então, acredite, faça valer a pena que vai dar tudo certo. Valeu, um abraço, que Deus abençoe vocês. Um beijo. Fui.